A 10ª questão da nossa lista está trazendo o seguinte no enunciado. A figura número 1, a seguir, ilustra uma colisão ocorrida entre o carro e uma moto parada. A massa total do carro era de 200 kg e o módulo de sua velocidade era igual a VC. A moto tinha massa igual a 120 kg e era pilotada por um motociclista cuja massa era de 80 kg. Ok? Imediatamente após a colisão, carro e moto permaneceram parados e um quarto da energia cinética do carro foi transferido para o motociclista, que foi arremessado a uma altura de 1 metro a uma velocidade Vm igual a 20 metros por segundo. Após a colisão, o motociclista descreveu a trajetória oblíqua mostrada na figura 2, percorrendo na direção horizontal até atingir o solo a uma distância igual a d. Sabendo que cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, g igual a 10, despreza a resistência do ar, o que é que o enunciado está solicitando? Vamos lá. Considerando essas informações e figuras, tal, a distância horizontal d em metros percorrido pelo motociclista arremessado tem aí as opções. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, se trata de um problema de lançamento o quê? Lançamento oblíquo, ok? Eu vou resolver essa questão de duas maneiras, beleza? Eu confesso aos senhores que eu tentei resolver ela de uma maneira ontem, antes de cair no sono, dei uma travada e não funcionou, beleza? Inclusive, talvez eu refaça a questão da mesma maneira e vou deixar como desafio para ver se algum dos senhores identifica algum erro, algum motivo que está, digamos assim, ocasionando a gente não encontrar a resposta correta, beleza? Vamos lá, vamos resolver. A primeira maneira que eu vou resolver é o seguinte: o problema está aí, ele criou já o referencial y e x, mas eu vou criar outro referencial, que é um referencial partindo do ponto de lançamento. Vou adotar para cima um referencial que eu vou chamar de V e na horizontal vou chamar de U, beleza? Então, o que é que acontece? Aqui a gente já sabe, é o mesmo esquema, né? Que ao longo de U se trata de um movimento uniforme, e ao longo de V seria um MR e UV, beleza? Como eu vou fazer de mais de uma maneira, com base nesses referenciais que eu acabei de criar, eu vou utilizar uma das fórmulas que nós desenvolvemos na parte teórica, beleza? Que é a fórmula para encontrar o alcance. Mas lembre que aquela fórmula diz respeito ao quê? Quando eu arremesso de um determinado ponto e esse objeto retorna para essa mesma altitude, beleza? Então, o alcance dado pela fórmula que nós calculamos seria ao longo dessa mesma horizontal. Tudo bem até aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá resgatar como é que é a fórmula disso. Se a gente puxar daqui, ó, o alcance ele vai ser calculado como V0 ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo sobre G. Beleza? Então, levando isso lá para as nossas anotações, eu vou ficar com o seguinte, presta atenção. O alcance, sendo que esse alcance A, eu vou colocar aqui assim, ó. Esse alcance A dado por aquela fórmula seria até aqui, beleza? Note que esse alcance A, ele seria calculado como V0 ao quadrado vezes seno de 2 vezes o ângulo, ok? 2 vezes o ângulo, vou chamar assim, de alfa, que é a mesma coisa que a gente fez, dividido por g, salvo engano, ok? Então vamos lá. Ao substituir essa expressão, eu vou ficar com o seguinte: velocidade inicial é 20. Então, 20 ao quadrado, que multiplica seno de 2 vezes quanto? 45 graus. Note que isso vai dar seno de 90. E seno de 90 vale quanto? Vale 1. E logo após eu vou dividir isso por 10. Então, vou ficar com 400, ok? Dividido por 10, que vai resultar em 40 metros. Então, já descobri que o valor de A é igual a 40 metros. Se o valor de A, senhores, é igual a 40 metros,
Então, daqui a gente já tira que o valor de D ele é superior a 40 metros. Vocês concordam comigo? Então, com base nisso, a gente já conseguiria, como é que fala? Escolher a alternativa correta aqui da nossa questão, que seria a letra A. Mas, professor, o senhor disse que fez essa questão de outra maneira e não deu certo. Eu estou curioso para saber, como foi essa outra maneira. Vamos lá. Antes da gente resolver, criando lá as equações que foram através dessas equações, e eu confesso que até agora eu ainda estou processando o porquê não deu certo. Não sei se eu deixei passar algo porque eu estava com muito sono, mas de qualquer modo a gente vai responder novamente. Eu vou deixar essas anotações aqui, ó, ok? Só para não ocupar espaço. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte: nós vamos criar as equações do problema. E não vai ser com base nesse referencial que está de azul, vai ser com base no referencial da própria questão, que é y e x, beleza? Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer a decomposição das velocidades. Então, decomposição da velocidade. Então, observe, a velocidade inicial ao longo de x, eu vou obter como? Vou pegar a hipotenusa e vou fazer o quê? No caso, seria cosseno de 45, né? Seria o cateto colado. Então, a hipotenusa vale 20, e aqui eu multiplico pelo cosseno de 45 graus, que isso vai resultar em 20, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Note que daqui eu vou ficar com 10 vezes raiz de 2, como sendo a velocidade em metros por segundo. A velocidade inicial em y vai ser 20 vezes seno de 45 graus. Tudo bem até aqui? E daqui eu vou ficar com o mesmo valor, né? Porque seno de 45 a seno de 45 resulta na mesma expressão. Pronto, já sei as velocidades. Agora nós vamos criar as equações. Então, equações ao longo de x. Preste atenção. Ao longo de x, nós vamos ter que a velocidade de x em qualquer instante t coincide com a sua velocidade inicial, beleza? E a outra coisa é a fórmula do sorvete. Então, x em função do tempo vai ser a posição inicial do x, beleza? Mais a velocidade inicial do x, que vai ser constante, botei v0x, que multiplica o tempo. A posição inicial, senhores, é igual a zero. Vocês concordam comigo? É só olhar a figura. Para t igual a zero, eu estou nesse ponto, que é o de lançamento. X é igual a zero, beleza? E y é igual a 1. Mas a gente está jogando aqui as informações ainda do x. Então, para x igual a zero, aqui eu vou colocar. Clica aqui x, em função do tempo, vai ser igual a 10 raiz de 2, que multiplica o tempo. Então, praticamente só tenho essa equação para desenvolver ao longo de x. Ah, professor, e ao longo do eixo y? Você vai ficar com o quê? Vamos lá. A primeira expressão seria sorvetão. Então, eu vou ter y igual que y0, que vale 1, mais v0y vezes t, mais 10 raiz de 2 vezes t. No caso aqui, menos gt ao quadrado sobre 2. Menos 10 sobre 2, t ao quadrado. Beleza? Que é menos o quê? A aceleração, no caso, seria mais at ao quadrado sobre 2, mas a aceleração é menos g. Então fica menos gt ao quadrado sobre 2. Beleza? Você teria também a fórmula do Voat, Vy seria V0y, que é 10 raiz de 2, 10 raiz de 2, menos a aceleração gravitacional, que A é menos g, então menos 10 que multiplica t. Voat, beleza? E o outro é Torricelli. Vy ao quadrado vai ser igual a V0y ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta y, que no caso aqui ficaria menos 2 vezes 10 vezes delta y, beleza? Vamos lá. A primeira maneira que eu vou resolver essa questão vai ser da seguinte forma. Tá vendo que aqui eu tenho o gráfico de y em função de x? Eu vou pegar essa expressão aqui, do x
e posso isolar o seguinte: t é igual a x sobre 10 o quê? Raiz de 2, beleza? Essa expressão do tempo, que obviamente é o mesmo parâmetro, tanto para a decomposição em x quanto em y, eles dá o mesmo valor, é o mesmo instante, beleza? Essas decomposições estão sendo decompostas e analisadas no mesmo instante. Vou pegar essa expressão e vou substituir na equação horário do espaço lá ao longo de y, beleza? Então, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com y igual a 1 mais 10 raiz de 2, ok? Que multiplica o tempo, que é x sobre 10 raiz de 2. Cadê? Menos 5, que multiplica o quê? X sobre 10 raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Preste atenção, isso morre com isso. Estão acompanhando aí o raciocínio? Essa expressão aqui ao lado, vamos lá, vamos desenvolver ainda. No caso, ficou mais x. Esse outro eu vou ficar com menos 5, que multiplica x ao quadrado sobre 100 vezes 2, beleza? 5 com 100 eu simplifico, né? Ambos por 5. Então, dá 20. Resumindo, eu vou ficar com a equação y igual a 1 mais x menos x ao quadrado dividido por 40. Então, essa seria a equação que relaciona esse gráfico da parábola y com a variável x, beleza? Não é com o tempo. Y versus tempo também seria uma equação de segundo grau. E y em função do x, a gente viu que também resulta numa equação de segundo grau, beleza? Aí observe, aqui dessa maneira que eu estou fazendo, eu também encontrei a resposta correta. Ainda não é do jeito que eu colei as placas, vamos assim dizer. Eu vou mostrar aos senhores também a última maneira, beleza? Aqui é mais uma alternativa em que a gente encontra a resposta correta. Por exemplo, para eu encontrar o valor de x correspondente aqui a esse ponto D, quanto vale y nesse ponto? Y vale 0. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? Eu posso vir aqui nessa equação e fazer o seguinte: quando eu substituir y por 0, o valor de x vai ser numericamente igual a quanto? D. Vocês concordam comigo? Então, praticamente eu fico com essa equação. Uma equação de segundo grau que eu vou reescrever para ficar mais evidente para quem não está ligado. Ó, mais 1 vezes d, mais 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, senhores. E como eu vou resolver isso de outra maneira, para a gente não estender muito a resolução, eu vou jogar aqui. Ó. Eu não sei se vai dar para copiar, mas nessa calculadora ela tem uma opção de você desenvolver algumas equações. Então, eu vou jogar aqui uma equação de segundo grau. Opção 3, ele pede o valor do coeficiente A. O coeficiente A é menos 1 sobre 40. Beleza? Já adicionei. Coeficiente B, que é o que multiplica o termo sem ser quadrado, que vale 1. E o coeficiente C, que é o termo livre, vale 1 também. Pronto. Ao adicionar, eu dou um OK. Ele joga para mim os valores que a gente encontraria utilizando Bhaskara. Eu não estou fazendo por Bhaskara para a gente adiantar a questão aqui da resolução, não se prender muito numa questão só, beleza? Daqui a gente encontra duas soluções. A primeira solução, 20 mais 2 vezes raiz de 110, beleza? Que isso aqui, como é que eu vejo aqui? Dá aproximadamente, olha lá, 40,98 aproximando, ok? E a outra solução para isso, só dá um igual, seria 20 menos 2 vezes raiz de 110, que isso aqui a gente vai encontrar menos 0,98, vamos assim dizer, 98, que a gente sabe que essa opção aqui está sendo desconsiderada, porque é como se ele tivesse, senhores, para essa outra solução, encontrando o valor que essa equação atingiria aqui desse lado, beleza? Mas não existe esse pedaço aqui do gráfico, porque seria referente a um tempo negativo, deu para entender? O nosso marco para o tempo é dali para frente e não para trás. Para trás entraria num tempo negativo que não existe na física. Mas a matemática, na matemática, quando a gente cria essas equações, para ela é tipo, não tem esse fator tempo envolvido. Eu vou dizer quanto vale os valores
da variável envolvida. Deu para entender? Resumindo, a gente encontra 40,98 metros, que mais uma vez, opa, isso aqui é superior a 40 metros. Então, mais uma vez, a gente marcaria o quê? A letra A, ok? Agora eu vou mostrar para os senhores a outra solução que eu encontrei, que foi algo negativo, que por aqui eu meio que já sei qual foi o valor. É como se fosse é, esse valor aqui do D2 encontrado através dessa equação. Mas eu não consegui, não sei se eu deixei passar alguma coisa, encontrar esse segundo valor. Deu para entender? Foi também desenvolvendo essas equações disponíveis do movimento. Então vamos lá, vou fazer um traço aqui e vou mostrar aos senhores como foi que eu fiz. Eu pensei do seguinte modo: tá vendo essas equações aqui? Para eu encontrar como é que fala? Para eu encontrar o, o alcance D, beleza? Com base num referencial que foi disponibilizado, é, eu preciso do quê? Vamos lá. Eu teria que vir aqui nessa equação e fazer o seguinte, ó, D vai ser igual a 10 raiz de 2, que multiplica o tempo de voo. Deu para entender? Que multiplica o tempo de voo. Então, eu preciso descobrir quanto que vale esse parâmetro para saber o valor de V. Tudo bem? E para descobrir o valor de tempo, eu teria que vir aqui nessas equações ao longo de y e, no caso, vou ter que trabalhar diretamente lá no sorvetão, ok? E jogar o valor de y igual a quanto? Zero. Ou eu poderia ir em Torricelli, porque ΔY aqui seria y final, que é zero, menos o y inicial, que é 1. Então, descobriria esse ΔY. V0y eu conheço, eu descobriria a velocidade de y naquele ponto. Entendeu? E ao descobrir a velocidade de y naquele ponto, eu poderia voltar para a equação do voado, substituir vy e acharia o valor do instante correspondente. Deu para entender? Então, o que é que acontece? A gente vai substituir esses valores. Eu acho que agora já clareou o que é que seria, senhores. Já clareou onde foi que eu errei para encontrar lá a resposta. Se liga. Tá vendo aí que foi o sono? Foi até bom ter ido descansar. Mas vamos lá, vou explicar aos senhores. O que foi que eu fiz ontem? Eu fui lá na fórmula de Torricelli. Então, observe. Vy ao quadrado, ele é igual ao quê? Vy. Vy vai ser igual a V0 ao quadrado, V0y ao quadrado, que vale 10 raiz de 2, ok? E vou subtrair de menos 2, que multiplica 10, que multiplica ΔY. Mas esse ΔY vai ser y final, que é zero, que é o ponto quando ele atinge o solo, menos o y inicial, que é o instante de lançamento. Lembra que está a 1 metro do solo? Então, pronto. Eu ficaria com essa expressão. O que eu quero que vocês observem o seguinte. Vy ao quadrado, isso aqui vai ser 100, que multiplica 2, e isso aqui eu vou ficar com mais 20. Então, observe que isso resulta em 220. Sendo que chegou aqui nessa parte, o que foi que eu fiz? Que eu não notei. Porque meu irmão foi dormir puto de ontem para hoje. Que o pessoal de exatas tem essa mania, né? Quando trava em alguma questão, deixa passar algo, fica, caramba, não vi nenhum erro. Sendo que olha qual foi a questão. Quando eu estou aqui nesse instante, senhores, de lançamento, para esse referencial adotado, a velocidade ela é positiva no movimento o quê? De subida, beleza? Mas nesse instante aqui, ó, a partir daqui, o movimento agora, o motociclista ali, ele está o quê? Descendo. Então a decomposição da velocidade ao longo do y está para baixo. Então a velocidade ela é o quê? Negativa. E eu não raciocinei isso ontem. Eu simplesmente fui na emoção, cheguei aqui, ó, e joguei o valor da velocidade y como sendo. Vou jogar, ó, se liga. Eu fiz isso aqui, ó, vy igual a raiz quadrada de 220.
não considerei a possibilidade dele ser negativo, entendeu? Porque na matemática dá mais ou menos, não é isso? Mas aqui a gente sabe que para aquele instante de interesse, que é o que nós estamos, digamos aqui, atribuindo esses pontos, a velocidade em y, senhores, ele tem que entrar o quê? Negativo. Talvez com essa observação a gente vai encontrar a solução referente a isso aqui, que é o 40,98. Eu estava encontrando um D negativo, que foi o que aconteceu aqui nessa segunda opção. Por quê? Eu peguei V positivo. Então é como se eu tivesse aqui nesse trecho à esquerda, ok? Então, para ver com esse valor negativo, agora eu vou lá na fórmula de Voigt da equação que está aqui, ó, e vou jogar Vy igual a menos raiz quadrada de 220. Então, Vy igual a menos raiz quadrada de 220. Isso vai ser igual ao quê? A sua velocidade inicial, que é 10 raiz de 2 vezes 0y, mais AT, sendo que o A é menos G. Então, menos 10 vezes o tempo de voo. Tudo bem? Então, daqui eu vou tirar o seguinte, presta atenção, que o tempo de voo, isolando, vai ser igual a 10 raiz de 2 mais raiz quadrada de 220 dividido por 10. Tudo bem? Cadê? O que é que a gente vai fazer agora? Esse 220 eu posso fazer o seguinte, isso aqui seria 2 vezes 110 e 110 seria 2 vezes 55, ou seja, é 4 vezes 55. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então eu posso ainda organizar isso aqui. E vou fazer o seguinte, opa, isso aqui seria raiz quadrada de 2 mais, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais, no caso, 4 raiz quadrada de 55 sobre 10, que daria o quê? 2 vezes raiz quadrada de 55 dividido por 5. Não é isso? Ali simplifica, aqui o sai 2, 2 com 10 simplifica, 2 com 10, eu acho que eu errei. Ah, aqui é 2, senhores, ó, esse já ia errar de novo. Esse número que fica aqui fora, vamos fazer com calma. Estou tentando correr por causa do tempo. Aqui é raiz quadrada de 4 vezes 55. Aí vai sair o quê? 2, que é a raiz quadrada de 4, 55 fica, e sobre 10, ok? Sobre 10. Aí esse 2 com esse 10 eu simplifico e fixo aí. Então, um instante para aquele ponto lá do alcance D seria raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 55 sobre 5, ok? Com esse valor de tempo agora disponível, eu vou fazer o quê? Vou substituir lá na fórmula do sorvete, que é o x em função do tempo, beleza? Então, eu vou pegar essa expressão e vou jogar t por aquilo que nós acabamos de calcular. E quando eu realizar essa substituição do tempo, o x vira d. Então, seria 10 raiz de 2, que vai multiplicar o quê? Vai multiplicar raiz de 2 mais raiz quadrada de 55 sobre 5. Beleza? Então, observe. Aqui eu vou ficar com 10 vezes raiz de 2 ao quadrado, mais 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 55, que dá raiz de 110, dividido por 5. Aí isso aqui eu simplifico e sobra quanto? 2. Resumindo, isso aqui vai dar 20 mais 2 vezes raiz de 110. Observe, isso aqui nós acabamos de encontrar aqui, ó, nessa outra opção. Aí o que eu falei para os senhores que, pô, não consegui resolver daquela outra maneira foi por causa desse deslize que, pelo incrível que pareça, agora gravando a primeira aula ao longo do dia, clareou qual que foi o problema. O problema foi isso aqui, ó, o sinal de menos que eu tive que colocar no VY. Então, observe, isso aqui é a mesma expressão que nós encontramos lá acima, que dá 40,98 metros, que isso é superior a 40 metros. Beleza? Então, a priori foi isso. Ainda bem que não teve nenhuma observação. Fica a curiosidade para cada um dos senhores. E saibam que exatas é assim. Tem que se atentar aos detalhes, porque senão vai acabar deixando passar algo. Então, para essa questão, a resposta é a letra A. Ok? Vamos para a próxima. A próxima questão
a gente vai trabalhar o assunto de cinemática vetorial. Ele traz o seguinte no enunciado. O plano de voo de um avião comercial prevê os seguintes trechos. Do aeroporto A ao aeroporto B, 1.100 quilômetros para o norte. Então, vou colocar aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu tenho o quê? 1.100, beleza? E o tempo associado para isso foi 1,5 hora, 1 hora e meia. Vou colocar aqui, ó, 1,5 hora, 1 hora e meia. Pronto. Escala de 30 minutos em B. Então, lá no aeroporto B, ele passou mais 30 minutos, que no caso aqui seria meia hora, beleza? E depois aconteceu o quê? Cadê? Deixa eu olhar na tela do notebook, é maior. Do aeroporto B ao aeroporto C, 800 km para o oeste, beleza? Então, eu vou sair daqui para o oeste, aqui chegou no aeroporto C, e isso tem uma distância de 800 km. Meio feioso minha escrita, mas dá para entender. Em quanto tempo? 1 hora, ok? Teve uma escala de quanto tempo em C? 30 minutos. Então, opa, aqui eu passei também meia hora parado. Do aeroporto C ao aeroporto D, 500 km para o sul. 500 km para o sul. Então, opa, vou vir parar mais ou menos aqui, assim. Então, tenho 500 km, 500 km para o sul, e isso foi desenvolvido com o quê? Cadê? Em 30 minutos. Então, meia hora. Ok? Ele quer saber o módulo da velocidade vetorial média total de A até D. De A até D, senhores, que é D é esse ponto final, quem é o vetor de deslocamento? Porque ele quer saber, ó, o módulo da velocidade vetorial média total. E o módulo da velocidade vetorial média, a gente pega o quê? O módulo do vetor deslocamento e a gente divide pelo tempo total envolvido, beleza? Que ele levou para sair de A até D. Mas observe, D é um vetor que sai deste ponto A até o ponto D. E eu quero que vocês entendam o seguinte aqui, ó. Esse é o vetor D. Eu preciso do tamanho do módulo desse vetor. Então vamos analisar. Aqui, se eu fizer esses tracejados, eu vou ter quanto para esse cateto aqui desse triângulo? Eu vou ter justamente quanto? 800 km. Beleza? E aqui na vertical, eu vou ter quanto? Se daqui para cá eu tive um deslocamento de 1.100 km, de C para D eu desci quanto? 500. Então, eu vou ficar com quanto para esse outro cateto? Eu vou ficar com 600 km, ok? Então, o que acontece? Opa, o módulo de D ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, beleza? Já que aqui é 90 graus, vai ser 800 ao quadrado, beleza? Mais o que? 600 ao quadrado. Que a gente consegue organizar, senhores, o seguinte. 800 é 10 vezes 2 ao quadrado, se liga. É 8 vezes 10 ao quadrado. O 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. Então, daqui, a gente vai ficar com o seguinte. 8 ao quadrado vezes 10 ao quadrado ao quadrado. Resumindo, 64 vezes 10 à quarta. Porque 10 a elevado a n elevado a m é igual a elevado a n vezes m. Multiplica esses expoentes, ok? Mesmo raciocínio a gente traz para cá. 36, que é 6 ao quadrado, mais 10 à quarta. 10 à quarta eu coloco em evidência e eu fico aqui com 64 mais 36, que isso resulta em 100, que vale o quê? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 à quarta vai dar 10 à sexta.
ok? Então, se o módulo de D ao quadrado é igual a 10 à sexta, o módulo de D, o módulo do vetor D, peraí que está horrível a minha escrita, o módulo dele vai ser igual a raiz quadrada de 10 à sexta. Por problemas lá de radiciação, vocês já estão ligados lá da matemática, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 6 sobre 2. Se a gente pega essa expressão aqui da potência e usa lá a conversão para radiciação, a gente volta para esse radical, beleza? E 6 sobre 2 dá 3, ou seja, isso aqui dá 10 à terceira, equivale 1.000. No caso aqui, a unidade desse comprimento está em Q? km. O módulo de D é 1.000 km. A distância saindo de A diretamente para D vale 1.000 km. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Opa, já sei que o módulo dessa velocidade, né, vai ser igual a 1.000 dividido pelo 1.000 km, dividido pelo tempo total que foi necessário até chegar ao aeroporto D. Beleza? Então, vamos lá. De A para B, 1h30. Fiquei parado meia hora. No caso, já foram 2 horas. 2 horas mais 1 hora, 3 horas. 3 horas mais meia hora aqui de parada em C, 3 horas e meia. E de C para D foram mais meia hora. Então, por 4, beleza? O total de horas do movimento foram 4 horas. Então, resumindo, isso aqui vai resultar em 25, adiciono mais um zero, quilômetro por hora. Então, a velocidade vetorial, o modo da velocidade vetorial envolvido é igual a 250 km por hora, beleza? É como se fosse o seguinte, senhores. O avião, no caso, está se deslocando para cá, fica parado. No momento que isso aqui está acontecendo, é como se eu estivesse me deslocando diretamente de A para D. Esse é o raciocínio de velocidade vetorial com uma velocidade a priori menor do que ele vai ter aqui nesse percurso total, beleza? Pelo menos a maior velocidade adquirida, beleza? Essa aqui vai ser menor. De modo que quando ele fizer todo esse percurso, ele vai chegar no mesmo instante aqui no aeroporto D. Deu para entender o raciocínio? Então, para essa questão, a gente fica aqui com a letra A, ok? Última questão da nossa lista, vamos lá. A figura acima mostra uma criança em um carrinho que se move com velocidade, que se move com velocidade constante igual a V0x, em um plano horizontal. Durante o movimento do carrinho, a criança joga uma bola para cima com velocidade inicial de V0y. No referencial da criança, a origem do sistema dos eixos coordenados está fixa no carrinho. Para o observador externo, a origem do sistema dos eixos coordenados é identificada por zero na. Peraí, deixa eu ver uma coisa. No referencial da criança, a origem do sistema dos eixos coordenados, a origem do sistema dos eixos está fixa no carrinho. E para o observador externo, a origem do sistema dos eixos coordenados é identificada por zero na figura, ok? E está fixa no solo, ou seja, para o observador externo seria aqui. O que é que ele quer saber? Vamos analisar. Desprezando o atrito com A e considerando a aceleração da gravidade igual a G, julgue os itens de 3 a 8. O gráfico a seguir representa corretamente a velocidade vertical da bola em função do tempo, assumindo que a mesma retorna ao ponto de partida após t segundos. Vamos lá. Se eu estou no carrinho, senhores, com uma velocidade horizontal e jogo uma bola para cima, beleza? Para quem está fora do carrinho, vai ser qual tipo de movimento? Vai ser um lançamento oblíquo, porque a velocidade horizontal que aquela bola vai ter quando joga lá para cima é a mesma que eu tinha lá no carrinho, beleza? Já que eles estão juntos. E essa velocidade vertical que é lançada, a gente vai fazer o seguinte: opa, eu tenho a velocidade V0y, V0x. Se eu fizer lá as propriedades, eu acho a velocidade inclinada. Deu para entender? Cadê? E no caso, ele está falando da velocidade vertical da bola. A decomposição do lançamento oblíquo, beleza? Ao longo da vertical
a gente utiliza qual fórmula? Se a aceleração gravitacional é constante, a gente usa a fórmula de Voigt. E a fórmula de Voigt é uma equação de primeiro ou de segundo grau. É uma equação de primeiro grau. Então, como é que o gráfico da velocidade versus o tempo está sendo dado através de uma função parabólica? Uma equação de segundo grau. Está errado, não preciso nem esquentar a cabeça com isso aqui. Eu já vai lá e marca errado. Beleza? Próxima questão. Ele fala o quê? As posições sobre o solo na direção horizontal, onde a bola estará na mão da criança, são x igual a zero, que é o ponto lá de lançamento, com base no referencial, ok? E o outro é x igual a 2 vezes v0x vezes v0y sobre g. Isso aqui, senhores, é a fórmula de alcance. A fórmula de alcance nada mudou, beleza? Por quê? Vamos lá. E note que ele fala, vai voltar para a mão da criança novamente. Então está na mesma horizontal. Não tem aquele problema lá da questão anterior, beleza? Então aqui nada mudou. Ó. X seria V0x, que multiplica o quê? O tempo. Essa seria a equação da posição x versus o tempo, a forma do Voigt. X0 é igual a zero. Beleza? Já a questão, para eu encontrar o alcance, eu teria que fazer o quê? Pegar o V0x, multiplicar isso pelo tempo de voo. Mais o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida a gente vai encontrar através de Voigt. Então, opa, Vy é igual a V0y menos o quê? Ele fala de ângulo? Não, ele só deixa função das velocidades. Menos o quê? Menos g vezes t. Se eu jogo isso aqui igual a zero, isso aqui vira o tempo de subida. Então, opa, o tempo de subida vai ser igual a V0y sobre g. Beleza? Então, opa, achei o tempo de subida. Para achar, então, o alcance vai ficar como aqui, senhores? Vou ficar com V0x, que multiplica o tempo de voo, que é 2 vezes o tempo de subida. Sendo que o tempo de subida, ele vale o quê? V0y sobre g. Então, qual que vai ser a expressão final aqui para o alcance, que é justamente o valor do x lá, que a criança pega a bola novamente? Vai ser igual a 2 vezes V0x vezes V0y sobre g. Note que isso aqui é exatamente o que ele diz nessa segunda opção. Beleza? Então, sim, é em x igual a zero, que é no momento do lançamento, e depois x igual a esse valor, que é quando a bola retorna para a mão dela. Beleza? Então, essa questão aqui, 13, está correta. E com isso, senhores, a gente faz o quê? A gente encerra mais uma lista de exercícios. Note que a gente está agilizando um pouco aí o andamento do curso, já indo diretamente para questões cobradas em bancas de concurso, ok? Então é isso, espero que todos tenham compreendido as explicações aí dessas questões. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente se vê no próximo vídeo.